Davi estava no campo, e manda chamar Davi. E Samuel faz a seguinte pergunta: não nos comeremos, não nos sentaremos, enquanto não vier Davi. E aqui a Bíblia nos fala que quando chegou a Davi, aquela casa, o Senhor falou com Samuel: olha só, é esse. Davi era ruivo, ou de pele avermelhada, que estava no sol, dizendo alguns comentaristas, mas de gentil presença. E aqui a Bíblia nos fala que em meio a seus irmãos, que eram grandes, eram varões que, se formos olhar daí para saber pela sua estatura, nós vemos aqui o Senhor escolhendo o menor da casa. Muitas das vezes nós pensamos: olha só, tem muita gente grande e cenojada. Eu sou o menor da casa, eu não sou nada, eu sou apenas quem fica lá atrás. Digamos assim. Há muitas pessoas da qual o Senhor quer usar. Aí o Senhor pode falar: olha só, não quero usar os grandões, eu quero usar os menores, para confundir os que estão em cima. Eu quero os humildes de coração. Eu não quero aqueles que são de boa aparência. Eu quero aqueles a quem entrar em tal situação, perguntam ao Senhor. E nós vamos mais um pouco para frente, Davi consultando várias vezes ao Senhor antes de fazer qualquer coisa. Um deles, que eu quero muito destacar, é que quando Davi estava em Ziklag, houve uma guerra, a qual o rei Aquis chamou a Davi para ir nessa guerra. E, por mera coincidência, no ano que a gente for ver, era Deus já na vida de Davi. Os filisteus vão e falam assim o seguinte ao rei Aquis: olha só, conhecemos esse homem mata os filisteus, não queremos ele aqui, porque eles estavam pensando que Davi trairia, porque Davi era da terra de Israel, e ele foi para a terra de Aquis, fugindo de Saul. E aqui nos mostra claramente, quando o rei Aquis sabe disso, e o rei Aquis confiava em Davi, em diz as escrituras um pouquinho antes. O rei Aquis, ele manda Davi voltar. Davi voltou com cerca de 400, 600 homens. E interessante que quando eles voltam, eles se deparam com uma tal situação: os amalequitas tinham invadido a cidade de Ziklag. E quando eles invadiram a cidade de Ziklag, eles tinham pegado as mulheres. A Bíblia nos diz lá: Ainoã, nos destaca, Ainoã e Abigail, as mulheres de Davi. E quando Davi sabe disso, soube disso, quiseram pedrejar Davi por causa disso. Davi vai ver, pede o éfode de linho, agora uma vez sacerdotal, e pergunta ao Senhor: Senhor, irei atrás desses amalequitas? O Senhor entregará eles nas minhas mãos? E o Senhor respondeu: me entregaria nas mãos de Davi. E o interessante da narrativa é que Davi não foi com muitos homens, alguns pararam no meio do caminho. Então Davi foi com cerca de 200 homens ou 400 homens para essa guerra. Não guerra, porque pegaria eles desprevenido. E a narrativa nos fala que houve uma certa pessoa, um certo amalequita, que ficou no meio do caminho. Davi chegou para ele e perguntou onde havia os amalequitas indo. E esse jovem, ele aponta para onde os amalequitas tinham ido. Davi vai atrás. E como Davi tinha consultado ao Senhor, Davi ele vai e vence, ele traz de volta as mulheres amalequitas, ou as mulheres daquela cidade, Ziklag, junto com as suas esposas, Ainoã e Abigail. O mais importante que nós vemos aqui não é que Davi foi, que Davi venceu, é que Davi consultou ao Senhor. Davi, antes mesmo de pensar em ir nessa batalha dos amalequitas, ele fez um voto: perguntarei ao Senhor. Ele fez e perguntou ao Senhor. Outra passagem importante que nós vimos está em 2 Samuel 5. Os amalequitas, os filisteus, subiram contra Davi. Nós lemos aqui. E o Davi, sabendo que os filisteus, sabendo que Davi era rei, quem matou Saul e Jonathan, Jacó, Davi se lamenta no capítulo 1 e 2 Reis, os amalequitas. Sabendo que havia um outro rei, os amalequitas vão atrás agora de Davi, que era rei de Israel. E nessa narrativa é interessante também que Davi consulta ao Senhor, algo a qual ele tinha certeza que ele ganharia, mas antes disso ele consultou ao Senhor. E aqui eu quero destacar 2 versículos, que é o capítulo 23 e 24. Diz assim: e consultou o Senhor, Davi consultou o Senhor, o qual disse: não subirás, mas rodeia por detrás deles e vira a eles por defronte das almoeiras. Aqui o Senhor nos fala: olha só, vai e espera atrás dessas almoeiras.
Aqui o Senhor dando uma estratégia a Davi para não alertar os filisteus. Aqui o Senhor falando no próximo versículo que ele daria o sinal como Davi podia agora atacar os filisteus. Falando, quando você ouvir um estrondo, ou em outras Bíblias, quando eu estava estudando, fala sobre um vento passar por aquela árvore. E quando ouvir o zunido da árvore, ele saberá que o Senhor ia marchar com ele. Ou seja, não era Davi mais que estava indo sozinho, o Senhor o garantia naquela batalha. Coisas que temos que ter hoje em dia. Senhor, irei fazer isso, o Senhor vai comigo, o Senhor me garantiu, irá me garantir. O Senhor, é isso que o Senhor quer para a minha vida. E é isso que nós aprendemos muitas das vezes no livro de Samuel, os 2 livros de Samuel, acerca da consulta ao Senhor. E também uma coisa que eu quero destacar, que o meu pastor falou de manhã, acerca da obediência. Que o Senhor vem falando muito comigo acerca disso, da obediência. Um versículo-chave, a qual o Senhor tem colocado no meu coração, é o capítulo 15 de 1 Samuel. Agora nós vamos ver porque o Senhor se arrependeu de ter posto Saul, rei de Israel. Aqui nós vamos ver uma narrativa que conta que Samuel, por uma revelação do Senhor, ele fala para Saul: olha só, vai atrás dos Amalequitas, dos Amaleques, porque a primeira cidade que subiu contra Jerusalém, contra Israel, foi a cidade de Amaleque. Por conta disso, a fúria do Senhor se acendeu contra aquela cidade. E o Senhor falou assim: olha só, isso também podemos ver como um teste. O Senhor fala assim com Samuel, ele fala com Saul: vai nessa cidade e destrói tudo. Não poupa ninguém, nenhum gado, nenhum homem, nem mulher, seja grande ou pequeno, velho ou novo. E aqui a Bíblia nos relata que Saul foi da cidade. Vamos ver no capítulo inteiro, nós vamos ver que isso realmente acontece. Davi aniquila aquela cidade. Mas chegando no ponto que nós vamos ver que Saul poupa o rei daquela cidade, o rei Agag. E quando Davi poupa o rei Agag, mais um pouquinho para frente nós vamos ver que quando Saul viu aquele gado, aqueles animais, ele descartou os animais impuros, que tinham uma imperfeição, e pegou os perfeitos para ele, para a cidade de Israel. E a narrativa conta que Saul, ele falou bem assim: olha só, eu visto que esses animais são bons para o sacrifício, decidi colhê-los para a cidade. Agora Davi colocando uma obediência parcial, botando em cima do povo de Israel, sendo que o representante daquele povo era ele mesmo. Aquela nação fazia errado, caía sobre o reino. E aqui nós vemos, quando o Senhor fala, Samuel fala com Saul, ele mandou matar todo mundo, não poupar ninguém, porque subiram contra o povo de Deus. Aqui nós achamos que o Senhor garante. O Senhor é contra aqueles que sobem contra o povo de Deus. Ele garante a vitória do povo de Deus. Não importa a circunstância como nos enfrentamos, não importa qual o momento que estamos enfrentando, o Senhor lhe dá a vitória, porque Ele é o Deus que garante e cumpre a necessidade do seu povo. E o importante que nós vemos aqui, que muitos conhecem, é o versículo 20, que muitos conhecem, 22. Uma coisa que nós vemos muito hoje em dia, e nós temos que ter certeza, é que o Senhor busca os humildes de coração. O Senhor se importa com quantidade? Sim, mas Ele se importa mais com humildes de coração. E uma coisa mais importante que os humildes de coração, Ele quer obediência. O maior de todos, Ele quer a obediência. Coisa que nós vamos ver agora no versículo 22, capítulo 15 de 1 Samuel. Agora ele fala: mais importante é obedecer e sacrificar. Pois aqui, Saul tinha pegado aquele gado como uma obediência parcial. Ele somente pegou uma parte da obediência, outra parte ele desobedeceu. A Bíblia nos relata que obediência parcial, Deus ele trata como uma desobediência, continuando aqui o caso. Saul, ele fez o cumprir, ele cumpriu o que o Senhor tinha falado para destruir aquela cidade. Mas ele tinha poupado os gados, a qual o Senhor disse para destruir também. E poupou o rei Agag. Perdoando, a Bíblia nos fala que Saul perdoou o rei Agag, sendo que a luta não era contra Saul, e sim contra Deus. O Senhor não queria mais ter uma aliança, mandou destruir. Os próximos capítulos que vamos ver, Samuel mata Agag. E agora, por desobediência de Saul,
o Senhor se arrependeu de ter colocado Saul como rei. Olha, dura coisa é o Senhor falar que já não é do seu agrado, já não quer mais. Dura coisa é poder ouvir a palavra do Senhor no outro dia, já falar, olha, o Senhor, não ouvi mais a chamada do Senhor, porque endurecemos nossos corações. Coisas que vamos ver também os filhos de Eli, Hófni e Finéias, ao qual desprezaram o sacrifício do Senhor, antes deixando a verdadeira estatura para trás, a qual responde também a Samuel. Ou seja, em cada situação que nós encontramos em nossas vidas, o Senhor garante uma providência. E aqui nós vemos a providência, duas providências no livro de Samuel, a qual são muito importantes. A primeira providência se encontra no primeiro capítulo de Samuel, a qual a cidade vivia em uma imoralidade, a qual eu falei quinta-feira passada, na matriz, sobre a imoralidade e a queda espiritual daquela cidade. E nós podemos ter como consciência isso, um determinado local, seja casa, seja rua, seja qualquer coisa, uma imoralidade e decadência espiritual, a qual o Senhor levanta uma pessoa a qual era impossível o caso dela. Essa pessoa nós conhecemos a história muito bem, chamada Ana. E o Senhor, em todo o livro de Samuel, o Senhor ele quer uma coisa, somente uma coisa: obediência. Somente isso. A Bíblia, aqui nos livros de Samuel, o Senhor ele só quer obediência.